Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este momento de culto, onde queremos celebrar a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus, o dia em que Ele subiu ao céu, da onde viria enviar o Espírito Santo para então capacitar a igreja a testemunhar a sua palavra. Destaco a última estrofe que nós acabamos de cantar. Nós, filhos do pó e de frágil viver, em ti temos fé, nosso Deus de poder. Mil bênçãos eternas quiseste nos dar, enviaste Jesus para o mundo salvar. Somente Cristo pode salvar este mundo. Por isso nós, como cristãos e testemunhas deste Senhor, devemos anunciar a mensagem de amor e de perdão que somente temos em Jesus, o nosso Salvador. Queremos iniciar este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza, somos pecadores e merecemos a condenação eterna. Mas Deus é um Deus amoroso. Enviaste Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. Por isso, convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Nós pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras, ações, omissões. Fizemos o que é errado, deixamos também de fazer o que é certo. Pecamos contra a Tua santa vontade e merecemos a condenação eterna. Mas Tu, um Deus amoroso, enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, carregar todos os nossos pecados e cravá-los na cruz, onde entregou o Seu corpo e derramou o Seu sangue inocentes para pagar pelos nossos pecados. Por isso, Senhor, confiantes na obra de Cristo e não em nossos méritos, nossas obras, arrependidos dos nossos pecados, nós nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, o meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, vamos ler o Salmo para o dia de hoje, o qual também servirá de base para a reflexão. Salmo de número 47, fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Batam palmas de alegria a todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos. Terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Deus. Louvem a Deus com canções. Pois ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações.
Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. Pois todo poder neste mundo pertence a Deus, Ele domina tudo. Todo-Poderoso Deus, da mesma forma que teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, subiu aos céus, que também possamos subir ao céu em coração e mente, para ali morar continuamente com Ele, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para este momento de culto, onde celebramos a ascensão do nosso Senhor e Salvador. E a primeira leitura encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11, onde encontramos assim registrado. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Até aqui as palavras da leitura de Atos para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, onde encontramos assim registrado: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês.
Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Salvador de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Até aqui as palavras da leitura da epístola para o culto de hoje. E convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho para este culto de ascensão, as quais encontramos registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53. As últimas palavras do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53, onde encontramos assim registrado. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Podeis sentar? Convido a cantarmos o hino Glória para Sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá.
se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus estejam conosco nesse momento em que queremos refletir nas palavras lidas em nosso culto, destacando primeiramente os 2 primeiros versículos do Salmo de número 47. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Será que nós, com tudo que nós estamos vendo, vivendo e convivendo, podemos bater palmas de alegria? Podemos cantar louvores em voz altas? Podemos estar felizes? Talvez nós temos que ser muito sinceros e dizer que, humanamente falando, nós oscilamos muito entre felicidade e tristeza. Às vezes, mais atingidos pela tristeza, pelas dores, pelos sofrimentos, do que pela felicidade. Muitas vezes acordamos já com dores em nosso corpo, e estas dores não passam. Às vezes surgem os problemas que insistem em não largar da nossa vida. E de repente até cruzamos com alguma pessoa que nos diz um cordial bom dia. E nós temos vontade de responder, bom dia por quê? Humanamente falando, provavelmente, nós diríamos que a maioria dos nossos dias está longe da alegria. Mas o Salmo nos dá um motivo para realmente termos alegria. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Porque nós sabemos que muito dos nossos sofrimentos, das dificuldades que nós passamos, também passam pelas pessoas que nos governam. Sejam no lar, seja na sociedade, sejam nós próprios como governadores ou autoridades. E muitas vezes nós devemos reconhecer que nós temos uma autoridade superior a tudo. E esta autoridade é o nosso Deus verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu destaquei como tema para esta reflexão, louvemos a Deus pelas suas promessas cumpridas. Porque sempre quando uma promessa é cumprida, ali deve haver alegria, ali deve haver felicidade. E se tem alguém que não falha nas suas promessas, esse alguém é o nosso Deus. Esse alguém é o nosso Salvador, que prometeu que viria a este mundo para carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz, nos libertar do que nós merecemos, da condenação e da morte eterna. Sim, nós merecemos isso, porque nós somos pecadores.
Mesmo nós que estamos aqui hoje reunidos para cultuar e agradecer a Deus, nós também merecemos a condenação. Mas Deus, em amor, vem nos buscar. Ele veio nas águas do batismo, através da sua palavra, para nos perdoar, para nos livrar do que estaria nos levando, nos empurrando, nos puxando para a condenação eterna. É interessante observarmos as palavras do Evangelho de hoje. A primeira parte, Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49, onde o texto nos relata uma fala de Jesus para os seus discípulos, que estavam reunidos ali depois da sua ressurreição, antes do que nós estamos comemorando hoje, a ascensão. E Jesus então diz assim para eles, num tom já de despedida: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha de vocês, venha sobre vocês. Depois nos é dito que Jesus sai com eles da residência, do cômodo que ele estava, sai da cidade do povoado, vai até o povoado de Betânia, e ali ele está abençoando os discípulos quando ele é levado para o céu, quando acontece a sua ascensão. E muitas vezes nós pensamos, ou podemos pensar, que este dia é mais um dia comum na vida da igreja ou na nossa própria vida. Mas este é um feito extraordinário que acontece. Mais um milagre que Jesus está realizando, que Deus está fazendo. Ou nós conseguimos ver pessoas serem levadas para o céu diariamente? Não vemos. Quem dera pudéssemos levantar voo, né? Não um avião, mas realmente nós levitarmos e fugirmos de tudo o que está acontecendo em nossa terra. Isso não pode acontecer. E Jesus, ele é levado ao céu e desaparece da vista dos discípulos, e eles ouvem, registrado lá no livro de Atos, do mesmo modo que vocês viram Cristo subir, ele vai voltar. Esta é uma promessa de Deus. E nós sabemos que o que Deus promete, ele cumpre. Por isso, quando olhamos o salmo de hoje, batam palmas de alegria a todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Nós temos motivos para fazer isso. Independentemente de qual seja o nosso sofrimento, do quanto estejamos com dores no corpo, o quanto estejamos sofrendo emocionalmente, o quanto estejamos tristes com os acontecimentos no sul do nosso país e em outras partes do nosso mundo, nós devemos bater palmas de alegria para o Senhor. Nós devemos cantar louvores a Deus, porque Ele cumpre o que Ele promete. E uma das promessas de Deus é que nós não estaríamos abandonados. No final do Evangelho de Mateus capítulo 28, onde Jesus deixa a grande comissão para os seus discípulos,
Ele diz palavras maravilhosas que nós também temos que fazê-las estarem em nosso coração diariamente. Palavras estas que dizem assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E as palavras que eu quero ressaltar. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não nos abandonou. Jesus não abandonou nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Jesus não abandonou os nossos irmãos que sofrem na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Norte e América Central. Jesus não abandona os seus. Muito pelo contrário. Ele vai atrás, ele vai em busca. Nestes dias eu vi uma frase, uma ilustração interessante ali nas redes sociais que falava mais ou menos assim: eu não dei tanta atenção à parábola das 99 ovelhas. Aquela parábola onde o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Eu não dei tanta atenção a esta parábola quando eu era a ovelha perdida. Jesus, ele veio ao nosso encontro. Jesus é o nosso Salvador. E a sua ascensão é mais uma das provas do grande poder do Senhor no realizar e no cumprir as suas promessas. Outra coisa que nós devemos estar sempre felizes, sabendo que o Senhor vai cumprir com a sua promessa, além de estar conosco, é que Ele prometeu perdoar todos os pecados daqueles que creem. Em João 3,16 nós temos o versículo tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além do perdão, ali já é colocada a vida eterna. Lutero explicava que onde há perdão, há vida e há salvação. Mais uma promessa do Senhor que é cumprida em nossa vida. Sim, nós temos o perdão dos pecados. Nós temos a certeza da salvação eterna, desde que nós creiamos em Jesus como nosso Salvador. Desde que nós confiemos nele. E esta fé não é obra nossa. Esta fé nós recebemos do Espírito Santo. Lutero, no 3º artigo, explica: eu creio que eu não posso crer nem vir a Jesus, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me transformou pela palavra. Ação de Deus em nossa vida, o crer. E neste crer, nós nos apegamos às promessas de Deus. Mais uma promessa que o Senhor nos dá, e quando nós refletimos no dia da ascensão, nós temos que lembrar, promessa que os anjos falaram para as testemunhas da ascensão: este Jesus que vocês estão vendo subir, ele irá voltar da mesma maneira para o dia do juízo final. O dia em que irá acabar tudo. Tudo. Não sobrará pedra sobre pedra, não sobrará nada deste mundo corrompido. Deus irá acabar com tudo. Nada do que nós enfrentamos, passamos e olhamos chegará perto do dia do juízo final. Muitas pessoas estão muito abaladas com o que aconteceu e está acontecendo no sul do nosso país. E o nosso mundo já viu diversas outras
catástrofes que dizimaram, que acabaram com diversos outros lugares, catástrofes naturais e catástrofes provocadas pelo ser humano. Mas nada disso se comparará com o dia do juízo final, onde tudo irá terminar. E nós temos que lembrar que nós temos a promessa de que em Cristo nós estamos seguros. Este dia não será um dia de lamento e de tormento para nós, mas será um dia de alegria, um dia de felicidade. Por isso nós devemos clamar por este dia, pedir que Cristo volte com a sua misericórdia. Mas enquanto isto não acontece, enquanto Cristo não volta para o dia do juízo final, assim como os discípulos, nós também somos chamados a sermos testemunhas, a falar deste Jesus, não em Jerusalém, não na Judéia, não na Samaria, mas aqui em Primavera do Leste, aonde nós estivermos, aonde Deus nos colocar, compartilharmos a mensagem de Jesus para nossos vizinhos e também para nossos contatos telefônicos, por que não dizer isto? Hoje nós vivemos nesta era digital, este culto está sendo gravado, poderá ser proclamado, compartilhado com outras pessoas que irão ouvir esta mensagem. Não chegamos em Jerusalém, mas a nossa mensagem também pode chegar lá. E em tantos outros lugares, anunciando o Salvador que subiu, ascendeu ao céu, e nós como igreja celebramos isso. Que isto é mais um ato poderoso de Deus, que testemunha que tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. Ainda trago para vocês a explicação da Bíblia de Estudo da Reforma sobre este salmo. Achei muito interessante para este momento. Ela diz assim: todas as nações são convocadas a louvar a Deus por tudo o que Ele tem feito por e em Israel. Israel é convocado a louvar a Deus como seu grande rei, demonstrando o seu governo e salvação universais. A salvação prometida por Deus é para todas as nações e foi realizada no tempo e na história por meio do seu Filho, que se tornou homem para ser levantado na cruz e atrair todos a Ele, ascender ao céu e enviar o Espírito Santo. Todas as nações, incluindo nós, somos convocados a louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Por e em Israel. Não é Israel terrestre, não é lá no território de Israel, mas é na Israel espiritual, nos descendentes de Abraão. Nós temos uma musiquinha que cantamos muitas vezes na escolinha bíblica. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Nós somos descendentes de Abraão espiritualmente pela fé. E Deus age em nossa vida e por nós. E nós devemos louvar e testemunhar isso às outras pessoas. No Salmo, aqui tem a referência à ascensão. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Talvez materialmente nós não estejamos muito felizes. Talvez nós estejamos passando por sofrimentos, tenhamos dores em nossos corpos, estejamos tristes. Com certeza estamos angustiados por tudo que está acontecendo em nosso país e principalmente no Rio Grande do Sul.
Mas nós temos sim motivos de alegria. Nós podemos estar felizes, pois a palavra do Senhor está sendo anunciada. Porque mesmo em meio a todo o caos que está acontecendo, especialmente no sul do nosso país, a palavra do Senhor está sendo anunciada. A igreja está se levantando em todo o nosso país e em outras partes do nosso mundo para ajudar os nossos irmãos que lá sofrem a terem um pouco mais de dignidade, a enfrentarem esta situação, mas, sobretudo, a igreja anuncia o Salvador, que é vencedor sobre tudo, inclusive sobre todos esses desastres naturais que talvez poderiam nos desanimar humanamente falando, mas espiritualmente não podem, porque nós temos um Salvador, nós temos o Senhor Jesus em nossa vida. Por isso, louvemos a Deus pelas suas promessas cumpridas e certos de que as outras que Ele prometeu também serão cumpridas. Ou seja, aquele que crê em Jesus tem a promessa de estar ao lado dele no paraíso celeste. E isto é mais do que o suficiente para nós batermos palmas de alegria, cantarmos louvores a Deus em voz alta, hoje e sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Sustém-me como voluntário Espírito. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas, que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. No último culto, nós fizemos uma oferta especial para o Fundo de Desastres da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E aqueles que quiserem continuar a fazendo esta oferta pela igreja, aqui pela nossa congregação, nós pedimos que procedam da mesma maneira. Temos os envelopes amarelos lá ao fundo, sem nenhuma inscrição.
Todos os envelopes que entrarem assim nos pratos de oferta serão destinados para este fundo, né? E nós já repassamos, então, já repassamos para este fundo da IEL. E se alguém quiser também fazer depois uma oferta, podem falar conosco, também podem conversar e pedir o Pix, ali, esse Pix da igreja, ou ainda de outras congregações que também foram afetadas por tudo que está acontecendo lá no Sul. Também, quem quiser fazer a sua oferta, pode conversar conosco, que nós repassamos os canais para isso. Destaco hoje o versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Quando ofertamos, nós reconhecemos a autoridade de Cristo. Reconhecemos que a nossa vida também está debaixo desta autoridade e que os nossos bens consagrados aqui neste mundo, eles servem para que a palavra do Senhor e o nome de Cristo seja anunciado, para que mais pessoas possam conhecer ou serem fortalecidas pela mensagem do Senhor. Durante este momento iremos cantar o hino Com Gratidão, Senhor, e durante o cantar, aqueles que tiverem a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar. Nesse momento, nós iremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. A Nelly pede oração pelo seu final de semana, a sua viagem, estará fazendo para Cáceres, né? Então, que Deus esteja abençoando a viagem desta nossa irmã. Também queremos colocar em nossas orações nossos irmãos que estão enfrentando todas estas dificuldades no Rio Grande do Sul. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Bondoso Deus, neste momento nos achegamos a Ti para trazer todos os nossos pedidos e agradecimentos, pois sabemos que Tu és um Deus que reina, cuida e protege. Queremos agradecer as muitas bênçãos derramadas em nossa vida, bênçãos materiais e espirituais. São tantas que nem conseguimos contar. Obrigado, Deus, por tudo o que tens feito por nós. Agradecemos, ó Pai, pela pregação do Teu Evangelho,
por teres cuidado e preservado a tua igreja até o dia de hoje. Louvamos-te porque o teu evangelho foi anunciado em Jerusalém, Samaria, e foi crescendo até os nossos ouvidos. Continua, querido Deus, cuidando e preservando a tua igreja, para que ela continue cumprindo com o papel que o Senhor designou. Também nos ajuda, Senhor, a sermos tuas testemunhas por onde quer que andemos. Dá-nos coragem para falarmos da nossa fé e que por meio do nosso testemunhar, o teu Santo Espírito possa agir e mais pessoas cheguem ao conhecimento do teu Evangelho. Incluímos ainda, ó Deus, todas as nossas autoridades, para que possam assumir as suas funções com responsabilidade e fidelidade, e que lutem pela justiça e cuidado na nação, e que todos possam viver com dignidade e ter ao menos o necessário para o seu sustento. Lembramos, ó Pai, de todos aqueles que estão passando por momentos e situações difíceis, sejam enfermidades, problemas de relacionamento, problemas financeiros, sociais. De maneira especial, Senhor, pedimos que olhes com misericórdia e bondade pelo estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta esta tragédia, deste desastre por causa da enchente que aconteceu pelos seus rios. Tantas famílias desabrigadas, desalojadas, tantas pessoas que perderam as suas vidas, tantas pessoas que estão sofrendo, ó Senhor, e pedimos que a tua mão esteja sobre eles, a consolá-los, a abençoá-los, aqueles que perderam tudo, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão passando por estas dificuldades. Estende o teu conforto sobre eles, mostrando o Jesus Salvador, que morreu na cruz para perdoá-los. Também, Senhor, continue movendo pessoas para acolher, para cozinhar, para doar. Querido Deus, pessoas para resgatar. Enfim, Senhor, continue movendo pessoas para agirem como teus santos anjos, a protegerem, abençoarem, resgatar. Querido Deus, também queremos orar por todos que estão em viagem, levando tantas doações para o sul do nosso país. Abençoe, Senhor, para que estas doações, assim como aqueles que as transportam, possam chegar em segurança. E então também trazer conforto e bem-estar para aqueles que estão tão necessitados. Também oramos pela viagem da Nelly no próximo final de semana. Esteja, Senhor, abençoando esta tua filha, tanto no ir como voltar da sua viagem, protegendo e abençoando-a. Enfim, ó Deus, o Senhor conhece melhor do que nós as necessidades de teus filhos. Olha com amor por todos e que possam te buscar e em ti encontrar forças e consolo. Pai amado, tudo o que somos e temos, entregamos em tuas mãos, pedimos e agradecemos e fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tudo mais que pesa em nossos corações, queremos colocar na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo:
Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, confiam em Cristo como seu Salvador e creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos seus pecados. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Quantas vezes eu, do fundo do coração, maltratei, magoei, me e quantas vezes eu maldisse o seu nome, Senhor, nos momentos em que eu estava em maior aflição. Me perdoa, porque às vezes não sou digno de ser chamado de irmão. Me ajuda, me ensina a amar as pessoas como o Senhor me amou, de todo o coração, de todo o coração. O Senhor é a única salvação. De todo o coração, de todo o coração. O amor do Senhor é a única salvação. Me perdoa, porque às vezes não sou digno de ser chamado de irmão. Me ajuda, me ensina a amar as pessoas como o Senhor me amou, de todo o coração, de todo o coração. O Senhor é a única salvação.
nossos inimigos nos destruíssem, suas armadilhas reconquistamos e Deus eterno. Que teria acontecido? Responda ao povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Que teria acontecido? Responda ao povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida e neste momento de culto. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pelo fortalecimento da fé. Obrigado, Senhor, por nós termos a certeza de que todas as Tuas promessas foram e serão cumpridas. Por isso, Senhor, pedimos que estejas a nos fortalecer, para que nós possamos sempre amar a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas. E amando a Ti, nós também possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus para este nosso momento de culto. Hoje, saindo um pouquinho do nosso tradicional no final de semana, este culto nesta quinta-feira, celebrando esta data tão importante na vida da igreja. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã temos os momentos devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços e 10 horas na Itália no Box. Sábado, 8h30, instrução de confirmandos. 13 horas, escola bíblica para crianças no bairro Coab Jaime Campos. E às 19 horas, nós teremos o nosso culto celebrando o Dia das Mães, agradecendo esta data, também com entrega das sacolinhas das servas. Então, culto onde nós entregamos aí esta oferta, que é direcionada ao Departamento de Servas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e tem o seu destino, então, também em prol do reino do Senhor. E no domingo tem ali o aviso, nós temos culto em Campo Verde, culto em Campo Verde às 9 horas, que eu vou celebrar. Nós já havíamos comunicado, o pastor Raí, ele foi desinstalado, recebeu chamado para o Espírito Santo, e então a comunidade de Campo Verde está vacante, e enquanto não vir outro pastor, nós estaremos auxiliando no atendimento lá. Não está na nossa programação, ela entra no próximo final de semana, nos avisos, mas nesta quarta, nós iniciamos. Nesta quarta, nós iniciamos mais um projeto da nossa congregação, nós chamamos de Igreja Aberta. Então, eu estou aqui na igreja das 7h30 às 11 horas da manhã. Estando aqui, não de plantão, mas estando aqui para conversar, para orar, para o que for necessário. Enquanto não tem ninguém, eu faço meus estudos, vou organizando minhas coisas, mas a gente agora, então, quer uma vez por semana ter a igreja aberta. Também quem quiser apenas vir aqui, orar ao Senhor, sentar no banco, refletir, quiser tomar um chimarrão, tererê, também podem ficar à vontade. E enquanto estamos passando por esta situação tão triste lá no Rio Grande do Sul,
nós também colocamos este momento como um momento de quem quiser trazer doações, e depois nós encaminhamos até o CTG, que é o ponto oficial da nossa cidade. Nesta quarta já vieram doações, e na quarta à tarde, então, nós levamos para lá. Então, toda quarta-feira nós vamos estar aqui, e aí também fica essa oportunidade, se alguém quiser trazer uma doação, o que for, material para nós levarmos, nós então levamos ali na quarta à tarde para ser entregue lá no CTG, para ser enviada para o Rio Grande do Sul. Os outros avisos, lembramos ali o Congresso de Servas, final deste mês, dia 24 a 26, Conectados em Cristo é o tema, pastor Mário Fukui, da Hora Luterana, será o nosso palestrante, também pregador no culto, e as inscrições são até amanhã. Se alguém ainda quer ir no Congresso de Servas, pode conversar com a Ana, comigo, valor R$ 250 do Congresso. Então, conversando conosco, fazemos a inscrição. Aí depois que nós tivermos o número certinho das nossas servas, então nós também vamos estar organizando o transporte para lá. E ainda colocamos ali o nosso encontro de casais, será no dia 9 de junho, um domingo, às 18 horas, momento de palestra, depois um jantar. E a partir de hoje e amanhã, eu estarei começando a colocar já no grupo da comunidade, então a nossa lista para nos prepararmos para este momento. Então lembramos, este encontro é para aqueles que estão namorando, estão noivando, noivos, estão casados, estão em um relacionamento. Então, estamos aí com este projeto, com este momento aí, para celebrar, visto que no dia 12 de junho é o dia dos namorados. Então, resolvemos trazer aí um momento para aqueles que estão enamorados, tenham também uma oportunidade de ouvir o que o Senhor tem para falar também para este momento da nossa vida. E o último aviso, continuamos com a campanha Setembro Amarelo. Então, a primeira parte dela é a encomenda deste livrete, Prevenção ao Suicídio, junto à Hora Luterana. Então, a Hora Luterana está fazendo uma grande campanha para a publicação deste livrete a um preço reduzidíssimo. Então, está ali, a princípio, a R$ 1,50. E perguntamos sempre, aqueles que quiserem fazer uma doação para esta campanha, podem conversar comigo, com a Adriana, com o Antônio. Nós vamos anotando os pedidos. E depois, quando for feito o pedido, quando for enviado o material, a Hora Luterana vai enviar o boleto ali para ser pago. Então, não precisa fazer o pagamento agora, a gente precisa só do número de livretes. Então, nós deixamos na nossa congregação assim organizado. Aqueles que quiserem auxiliar nessa campanha, só falarem a quantia ou o número de livretes que querem doar. Estou usando só como exemplo. Eu quero ajudar com 10 livretes, aí dá R$15. Então aí só nos avise para nós depois, quando for o momento de precisarmos do valor, aí nós vamos atrás dos doadores para então a nossa congregação poder se organizar em setembro para fazer uma distribuição, seja na lagoa, seja na praça. Então nós vamos estar ainda depois em setembro nos organizando para fazer esta grande campanha que a Hora Luterana está propondo desse assunto tão delicado, né, que é o suicídio. Esses são os nossos avisos. Eu não sei se nossa presidente tem alguma coisa? Não? Desejamos então que Deus os leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto. Sábado temos culto. E queremos concluir este culto de ascensão cantando o hino Estamos no Mundo, e após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. A graça divina
nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O